ao BizuCast, diversão e informação para você. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. O episódio de hoje nós iremos falar sobre um probleminha que aconteceu. Será que foi o estagiário que esqueceu de lançar alguma coisa? Ou foi um control owner que esqueceu de fazer o CSA, Heron? Nós vamos falar do quê? Nós vamos falar do caso das Americanas. O título de hoje é Desvendando o Caso Americanas, Heron. E para hoje, já que eu tô falando do Heron, nós, nessa conversa, temos a participação especial do convidado Heron Massaro, né? Eu e o Wellington aqui do BizuCast estamos recebendo o Heron. Fala aí, Heron. E aí, galera, beleza? E aproveitando aí também já para retomar aquele ponto, né, Albino, que a gente... O BizuCast nasceu, na verdade, de uma gíria que a gente falava na época da Votorantim, né? É isso que eu ia falar agora. Eu ia falar assim, porque o Heron não é um participante qualquer. O Heron é o co-criador do nome do podcast. O cara, tudo era o Bizu. Vou te dar um Bizu, vou passar um Bizu. BizuCast nasceu por causa desse cara aí, ó. Olha aí, depois, olha o sucesso. Depois de 5 anos, só com informações extremamente... sensacionais aí, corporativas. Só passando o Bizu toda semana pro pessoal, né, Heron? Com certeza. E aí, Wellington? Eu acho que aí, galera, beleza? Eu acho que é legal lembrar, né, que tem um detalhe que a gente trabalhou junto, né? Nós três aqui tivemos... senão as pessoas falam assim, que da onde apareceu isso, surgiu os caras, né? Mas a gente trabalhou junto, né? Nós três aqui, então foi uma época bem divertida ali entre 2016 e 2017. Foi uma época bem boa, que foi na época que a gente começou a falar. Queria te dizer que foi os meus anos de ouro. Os anos mais felizes da minha vida. Cara. Foi os anos mais felizes da minha vida. Foi muito bom. E... Aquele time pra mim, aquele time que a gente tinha lá, é igual o Chicago Bulls de 92 pra mim. É o time que tem o Jordan, o Rodman. E o Albinão era o melhor Jordan, né? Não, mas é muito legal, gente. Eu tô muito feliz aí, especialmente de ter o Heron conosco. Isso aqui é quase que numa nostalgia, porque esse tipo de conversa a gente tinha durante os intervalos aí do trabalho. Aí era um negócio que faz. O BizuCast era no horário do almoço, né? Cara, exato. O BizuCast era no almoço, cara. Calcule, gente. Isso aqui é história. Não é verdade. Era uma equipe bem bacana que a gente tinha, todo mundo muito bem integrado, né? O Albinão aí como grande gestor. E a gente relembra os bons tempos aí mesmo, né? Fica as boas memórias, né, cara? Isso que importa. É verdade. Começando o primeiro bloco, Heron, eu queria que você, né, pudesse se apresentar um pouquinho para quem não te conhece aí, um pouco do teu, não precisa falar de todo o currículo, porque é grande que nós sabemos, o currículo do Heron é poderoso, mas eu queria só que você focasse aí, para quem está escutando, a gente vai falar sobre o caso Americanas, né, acho que o grande ponto é fraude... possivelmente, né, a gente não pode afirmar ainda, mas, por exemplo, poderia ser enquadrada de alguma forma como uma fraude contábil ou um desvio contábil, problemas com bolsa de valores e tudo mais. Eu queria que você comentasse quem é Heron, né, nesse mundo aí do controles internos. Explica um pouquinho para nós aí o teu background, o que você tem trabalhado nesses últimos anos, a tua especialidade, bem sucintamente, porque eu sei que o teu currículo é grande. Legal. Então, basicamente eu comecei minha carreira corporativa em 2010, na Price, então firma de auditoria, parte de Risk Consulting também, auditoria de sistemas, né, toda a parte de auditoria interna, que a gente fazia, suporte à auditoria contábil, então a gente pegou esse background aí, passando por alguma série de clientes aí relevantes, né, depois também, como a gente tinha falado no bloco anterior, eu cheguei a passar pela uma função de controles internos na própria Votorantim, e depois também com viés de compliance, e aí posteriormente, isso tudo em Curitiba, depois fui para São Paulo, né, passei um tempo lá 4 anos, né, cheguei a atuar também com auditoria interna no setor farmacêutico, né, na Biolab, depois também com controles internos na própria JDE, no Café Pilão, Damasco, do Ponto, LOR, etc. Aí depois me mudei também para Itajaí, também no setor aí de agronegócio. E agora, depois de 5 anos aí fora, voltando para Curitiba, muito feliz aí na Positivo Tecnologia, né, na função também de auditoria interna. Então, com esse background de 12 anos aproximadamente nesse segmento, mas... Na área da governança aí, né? Exatamente, nos pilares de governança e obviamente, né, com esse background a gente consegue ter um feeling, né, muitas vezes pode ter acontecido. Obviamente a gente tem que se basear muito em pareceres técnicos, né, então a situação de Americanas a gente não tem como ter um parecer, né, uma conclusão
né, nesse momento, sem ter um laudo técnico contábil, né, mas é algo que a gente, né, tem usualmente dentro dos controles internos, das nossas auditorias, é algo que é relevante, né, os pontos que foram citados lá, né, de eventuais distorções na contabilidade, né, a parte ali de risco sacado, né, operações aí que a gente pode entrar mais em detalhe na sequência. Então explica um pouco pro pessoal, porque tem muita gente que escuta até, coitada, a minha mãe e meu tio também fala, eu tava conversando no final do ano com eles sobre os episódios, eles falam assim, eu nos primeiros 5 minutos do episódio, se eu vi que é um assunto que eu não tô entendendo, eu saio, porque é muito difícil, vocês falam coisas que eu não entendo. Então vamos também explicar, não é só o caso, por exemplo, do meu tio Gutierrez e da minha mãe Terezinha, mas também tem pessoal que às vezes não é do ramo e pode... Né, não entender o que está acontecendo, o que de verdade aconteceu. Às vezes o cara fala assim, das Americanas, foi alguma coisa lá na Bolsa de Valor. Vamos explicar, né, Heron, exatamente aí a posição dessa pirâmide? Explica para nós aí, sobretudo assim, qual é o problema de você, no caso das Americanas, que é uma empresa inscrita na corretagem lá na Bolsa de Valores, de ela chegar depois de 10 anos e falar que ela tinha errado nos lançamentos dela. Qual é o problema? Perfeito. Assim, basicamente, quando você tem o capital aberto, né, na Bolsa de Valores, significa que você tem uma série de obrigações que você tem que prestar, sejam questões regulatórias com o CVM, né? Porque você foi e se inscreveu lá, você fez o teu IPO, você se adequou e mostrou para todo mundo de maneira transparente que as pessoas podem comprar fatias da tua empresa e essas pessoas podem auditar mesmo não estando dentro dela. É isso, né? Exatamente. Inclusive, né, a maior parte dos investidores, eles utilizam a chamada análise fundamentalista, né? Então, se baseiam nessas informações contábeis, né? Tem indicadores ali como margem, né, de EBITDA, margem líquida, a parte de receita operacional, indicadores de endividamento, né? Um dos indicadores fundamentais, que é a dívida líquida sobre EBITDA, né? Que é um dos pontos também que a gente vai tocar ali, que tem relação aí com LASA, né? Que a gente chama lojas americanas. Então, são uma série de indicadores que são considerados pelos investidores, né? Incluindo os institucionais, não só a pessoa física, que se baseiam nessas informações contábeis. Né? E quando você tem uma distorção dessa magnitude, isso gera de fato uma distorção na própria análise de investimento que foi feita pelas centenas ou até mesmo milhares de investidores institucionais que decidiram aportar, às vezes, capitais de fundos de diversos outros investidores nesses negócios e imaginando que a companhia, no caso, tinha uma situação de endividamento melhor do que de fato ela tem. Né? Então, quando você tem uma situação de em torno de 40, 43 bilhões de reais sendo considerados nesse momento como não estando corretamente refletidos nas demonstrações financeiras, existem inclusive alguns contratos de empréstimos, né, que a gente chama de debêntures, né, que é quando a empresa ela empresta dinheiro de outros investidores. Uhum. E ela tem o que a gente chama de covenants, de contrato, que são as obrigações contratuais, que ela tem, por exemplo, que manter um índice de endividamento saudável. Então, dívida líquida sobre EBITDA, né? Que dívida líquida seria todo o teu saldo de empréstimos menos o teu caixa. E aí você tem dividido pelo EBITDA, que é a geração de caixa. Então, assim, via de regra, você não pode ter endividamento acima de 3 vezes a tua geração de caixa. Senão você tem que devolver o dinheiro pro cara, né? Perfeito. Senão a gente chama que acontece o chamado vencimento antecipado. Né, na estrutura de emissões, quando você assina o contrato de emissão das debêntures, e são captações significativas, aí, muitas vezes na ordem de 300 milhões, etc., você tem isso como obrigação. Então, uma vez que você tem que manter isso muito bem controlado, EBITDA, endividamento, em geral, e se passar de 3, você tem a obrigação de devolver a totalidade dos recursos para os investidores. Né? Sem contar também que quando a companhia tem uma situação de endividamento muito maior do que efetivamente estava refletido, via de regra, as taxas de retorno para o investidor que vinham sendo praticadas eram muito baixas. Então, estava na ordem, pelo que eu tinha visto, no CDI, mais 1,5%. Isso é taxa de empresa com rating, aí AA, que a gente chama, né, que as agências de Standard & Poor's, etc., né, Moody's, elas fazem um rating com um potencial bom pagador que a empresa pode ser ou não. E agora, com esse novo reajuste, pelo que eu vi, a Americanas foi classificada como CC, ou seja, com uma situação de calote iminente. E aí aqueles títulos de debêntures que pagavam CDI mais 1,5%, estão pagando CDI mais 17%, mais 20%, porque de fato agora você tem, né, primeiro existe uma incerteza para saber de fato qual é a posição de endividamento da companhia, né, mas pelo que foi passado, seria uma questão ali relacionada a operações de antecipação de recebíveis, que a gente chama, que é risco sacado. Né? E explicando pro afegão médio, né, a questão você empresta dinheiro para um cara, vamos dizer que eu chego lá na porta do Wellington, bato palma e falo, ô Wellington, me empresta R$1.000. Aí o Wellington vai falar assim, pera lá, Bino, deixa eu analisar o teu currículo aqui. Porra, Binão, conta sadia, gasta pouco, né? Binão não tem financiamento. Por que você quer o dinheiro, Binão?
Ah, porque com esse dinheiro aqui eu vou vender mais, tal. Pô, então eu vou apostar no Albinão, porque o Albinão ganhando eu ganho junto. Aí o Wellington descobre que o Albinão não mostrou tudo pra ele, ou mostrou informações inconcretas, né, ou erradas, que pode ser pelo fato do Albinão ter tentado enganar o Wellington, ou pelo fato do Albinão ter errado na hora de escrever, né? Pode ser qualquer coisa dessa natureza. Mas o problema é que o Wellington olha pro Albino e fala assim, caraca, esse cara está à iminência de não pagar mais ninguém. E nesse momento, começa todo mundo a querer tirar o seu dinheiro e o seu risco de dentro do cara, e aí a profecia se torna autorrealizável. Porque de tanto todo mundo ir lá e arrancar o recurso do cara, o cara quebra. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, você, cidadão brasileiro, e o cidadão mundial do mundo, vai fazer empréstimo no banco, a primeira coisa que eles fazem é uma análise de crédito. Então, eles vão avaliar o teu perfil para avaliar se você é um bom pagador, se você é um cara que não tem dívida, que você não atrasa nada, se você consegue honrar com as suas obrigações. Isso é o que te qualifica para estar apto a pegar um empréstimo, por exemplo, em um banco grande ou em alguma instituição grande de fato, e aí você vai conseguir pegar esses empréstimos com taxas altas, né? Mas ainda assim, porque são empréstimos, você tá pegando dinheiro do banco, mas ainda assim, vamos supor lá que você vai pegar 10 mil reais, você vai pagar em 36 meses, por exemplo, e você, no fim desse período, você vai pagar uma taxa lá de X% e você vai pagar, por exemplo, sei lá, 15 mil ao todo nesse período. O que acontece? Se por um acaso você é um cara que é um mau pagador, você tem dois caminhos. Um deles, inclusive, é que o banco não aceita. Ele não vai liberar crédito pra você. Ele olha e fala assim, cara, você já tá devendo cartão, tá devendo o boleto da Vivo, da Oi, da TIM, da Renner, da C&A, de todo mundo, porque essas informações são disponíveis no nosso sistema financeiro, né? E aí o que acontece? Você vai ter que começar a apelar, você vai ter que ir para outras, você vai para uma Crefisa, você vai para uma outra instituição financeira que vai te cobrar 3, 4, 5 vezes mais do que um banco de varejo, Itaú, Bradesco, tudo mais, iria te cobrar. Então, o grande ponto que está acontecendo agora com os americanos é isso. O que o Aaron comentou ali sobre uma debenture, ou então sobre uma taxa de empréstimo aí, que você pagar CDI mais um, CDI mais 1,5, cara, é praticamente de graça, entendeu? Então, para uma empresa que gera tanto caixa que nem Americanas, era um negócio que era de graça. O que aconteceu agora? Ela tá com uma fama de má pagadora. Então, assim, cada vez que a Americanas for pedir dinheiro emprestado, ela não vai conseguir pegar esse dinheiro. Se ela pegar 1 milhão emprestado, ela não vai conseguir pagar 1 milhão e 100. Os caras, não, beleza, vai emprestar 1 milhão pra você vai pagar 1,5 milhão, vai pagar 2, vai pagar 3. A Americanas vai viver o que muitos brasileiros vivem, que é estar no Serasa. E ter que emprestar dinheiro da Crefisa. Cara, é mais ou menos por aí, entendeu? E é um pro tamanho da empresa, é um problemaço. E pela quantia, é um problemaço. Pra quantia de caixa. E para um modelo de negócio de varejo que a margem é estreita, pode ser decisivo para não ser mais viável. Cara, o caminho para a empresa se tornar insolvente nesse tamanho de rombo, cara, assim, se você não injetar dinheiro ali, cara, é difícil de sustentar. Por isso que essa situação, muitos querem arrancar um pedaço e deixar a encrenca pro resto, mas em algum momento, um grupo de pessoas tem que, teoricamente, concordar que é melhor que o cara não morra e ele vire um zumbi pra pagar a parte das contas dele, porque se ele, de fato, morrer, ele não paga nada mais pra ninguém. Que daí a gente vai falar um pouco mais pra frente no próximo bloco o que é a recuperação judicial, o que é, né... o que é entrar em concordata e tudo mais. Mas pra gente fechar esse bloco, eu queria que o Heron explicasse pra gente o que é o risco sacado, e daí depois que a gente entendesse o risco sacado, no próximo bloco eu vou ler uma cronologia dos fatos, né? E daí depois que a gente passar esse bloco da cronologia dos fatos, nós vamos entrar num bloco que a gente gosta de falar, que são das teorias conspiratórias ou dos próximos passos e acontecimentos, tá? Só pro pessoal que tá ouvindo entender a estrutura do nosso bate-papo aqui. Heron, então, para fechar esse bloco, explica o que é risco sacado. Legal, então risco sacado basicamente é uma operação de antecipação de recebíveis.
né? Então, por exemplo, uma empresa como a Americanas, quando ela faz as suas compras, né, de estoque, ela tem sempre um prazo de pagamento, né, 30, 60, 90 dias, e ela pode, muitas vezes, antecipar esse valor que ela tem em relação às instituições bancárias. Então, por exemplo, até saiu um relatório, né, com saldo que ela deve para os maiores bancos na ordem de 13 bilhões, 900 milhões de reais, né? E aí os mais impactados seriam o Bradesco, né? No caso seria BTG Pactual, Itaú. E isso até tem um risco de virar um efeito cascata, né? Porque, por exemplo, se for considerar esse tipo de operação agora em Bradesco, né, representa em torno de 50% do resultado trimestral, do resultado líquido trimestral do Bradesco. Então, só para ter uma noção, né? Então, se eles derem o write-off, que a gente chama, né? Se baixarem esse valor para provisão de devedores duvidosos, né? Como eu imagino que deve acontecer, porque já foi dado o rating CC e tem um calote, né? Então, isso pode correr pelo menos 50% do líquido do Bradesco nesse trimestre, né? Então, por isso, o que os bancos estão tentando fazer é conseguir algumas medidas judiciais para, de fato, travar esses valores que a Americanas teve de antecipações, né? E reaver esse dinheiro. E como todas as instituições estão fazendo isso, o que acaba acontecendo é que a Americanas ela tem um grande risco de não ter caixa mais. Então, o que ela precisaria fazer seria diminuir eventualmente a operação, né, vender ativo fixo, enfim, estoques com baixo giro, etc., para poder ter pelo menos um caixa mínimo para continuar operando. Caso contrário, ela não teria mais, entraria, como vocês falaram, uma situação de insolvência. Né? Mas aí, o risco sacado, para o pessoal entender, e ver se eu vou tentar explicar para o pessoal que tem menos técnico. Eu vou lá, eu empresto o dinheiro do banco, e o banco me empresta de uma maneira um pouquinho mais competitiva que um empréstimo normal, porque ele sabe que eu sou um grande varejista, que eu tenho um grande giro, que eu vendo muito, e eu pego esse dinheiro que ele me dá aqui na minha mão e eu uso para comprar e pagar meu fornecedor. Daí eu não preciso usar meu dinheiro. E eu pego esse dinheiro aí e vendo, e parte do lucro dele eu pago o banco e não preciso mexer em capital meu. Eu uso o capital do banco. E o banco, ele corre esse risco junto comigo, porque, teoricamente, cada empresa tem um risco associado a esse risco sacado. Uma empresa que nem a Americanas, pelo que eu estava lendo esses dias, tinha um dos riscos sacados mais seguros que tem no mercado. E se provou totalmente errado. E não é porque alguém avaliou errado, é porque as informações não estavam corretas, né? Exatamente. Então, assim, acho que um ponto que assim, chama muito a atenção no balanço é que essas operações de risco sacado, e elas são extremamente materiais, né, dentro do balanço da Americanas, elas estavam registradas diretamente na conta de fornecedores, né? Então, se você pega, por exemplo, o caso da Via Varejo, ela registra numa outra conta, coloca, se não me fala a memória, fornecedores e convênios, e aí coloca uma nota explicativa mencionando que trata-se de uma operação, não é exatamente fornecedor, não está devendo fornecedor, está devendo para o banco, né? Pro banco. Você tem que contabilizar os juros adequadamente também, como a título de antecipação de recebíveis, né? E aí você consegue ter melhor controle e melhor reporte ao mercado dessas operações. Já que você está entrando, eu não queria entrar nessa explicação, mas qual que é o grande pepino do risco sacado? Se você não coloca na linha correta e não leva em consideração o tempo dele, do vencimento, e ele entra lá como fornecedor, teoricamente, como ele entrou como fornecedor e o financeiro não ocorreu porque eu não tive que tirar dinheiro de caixa para pagar, ele simula uma coisa sadia que não existe. Teoricamente, eu paguei, para o pessoal entender aí, eu paguei meu fornecedor com o dinheiro do banco, mas eu não disse que eu vou pagar juro e que eu tenho que pagar o banco. Então, simulou uma margem que não existe. É como se eles tivessem uma máquina de dinheiro no quintal de casa e estivessem falsificando nota de 100 e foram pagar o fornecedor com nota falsa. Criaram dinheiro. Os caras criaram dinheiro que não existia. Porque quando você faz o risco sacado e paga o teu fornecedor com dinheiro que não é seu e você não coloca que você tomou ele, então significa que, né, você simulou uma margem inexistente, né? E inclusive o teu nível de endividamento, né, que é o que a gente estava falando. Então, para ter sido aprovada a emissão de debêntures, de fato eles conseguiram demonstrar de alguma maneira que estava abaixo de 3, né, o dívida líquida sobre EBITDA. E aí, a partir do momento que se você tivesse registrado, né, de maneira apropriada, esse nível de endividamento estaria talvez 5, 6, 7, não se sabe quanto, né, e aí talvez não conseguiram nem ter emitido as debêntures, não teriam capital de giro para financiar o estoque. Né. E acho que por conta disso, eventualmente, foi pensado, né, nesses registros, que geraram essas inconsistências contábeis. Né. Deixa eu só fazer um comentário. A gente falou algumas vezes aqui sobre dívida líquida sobre EBITDA. Então, antes da gente fechar esse bloco, eu sei que tá longo já. Mas quando a gente fala desse 3 vezes, normalmente a conta de. Desculpa, sem ser
chato aqui, ou sem querer fazer mal a ninguém, mas quando a gente faz uma conta de padeiro aqui, entre aspas, para poder falar desse valor, é que normalmente essa dívida líquida sobre EBITDA dá, entre aspas, quanto tempo que você leva para poder pagar essa dívida com base no dinheiro que você gera. Então, se eu tô falando que... A tua capacidade de gerar grana, então, né? assim, as via de regra no mercado, aceita-se que uma empresa saudável tem até 3 vezes essa relação de dívida líquida sobre EBITDA. Então, ou seja, se tudo der um problema, em até 3 anos de caixa gerado, você consegue pagar a tua dívida. Então, engraçado que pra tomar crédito, se você ganha R$1.000, eles não te dão 3 mil, nem né? a pau, né? Eles te dão 300. Aí se você é empresa, eles te dão 3 vezes, né? Se é salário, eles te dão 30%. Se é empresa, te dão 300, né? Nesse bloco eu vou passar aqui pro pessoal, para o pessoal entender a cronologia dos fatos, né? Então é o seguinte, dia 11 de janeiro, tá? A empresa Americanas, né, divulga um fato importante a respeito de inconsistências e lançamentos contábeis nos balanços corporativos, em um valor que chegaria a 20 bilhões. O balanço de 2022 e anos anteriores estavam errados. No mesmo dia 11, o presidente da companhia, que estava há alguns dias, talvez 10, 12 dias, estava no cargo, que é Sérgio Rial, em conjunto com o CFO, né, deixam o cargo, pedem demissão. O diretor financeiro da empresa, que é André Covre, que é o CFO, né, também renuncia. Ele havia tomado posse junto com o Real. Então, ambos pedem demissão no mesmo dia. No dia seguinte, dia 12, quinta-feira, o pregão abre, né, da B3 abre com queda de 73,33% nos valores das ações desta empresa. E a B3 trava as operações inúmeras vezes, né, é o circuit break da empresa. Eles não deixam ela virar pó no mesmo dia, daí eles travaram várias vezes a operação do pessoal lá, do pessoal que estava operando as ações da Americanas, todas elas, né? No mesmo dia 12, o ACO, né, explica a situação numa entrevista, onde ele diz que a gênese do problema estava nas operações de risco sacado, que a gente comentou no bloco anterior. E então ele fala, né, que trata-se de uma linha de crédito que faz uma triangulação entre empresas, seus fornecedores e instituições financeiras, vulgo bancos, né? Então a empresa contratava o risco sacado, a companhia pede ao seu banco que realize o pagamento de uma compra com o fornecedor. Para você que tem CPF aí, é o cartão de crédito, tá? É rotativinho aí, você foi lá e comprou com o cartão de crédito. Assim, o banco quita o contrato em nome seu, à vista, vai lá, pum, né? Às vezes, claro, quita a tua dívida, né? E passa a dever você para o banco e cobra juros de você para você. Exato. O grande ponto aqui é que você troca em vez de você estar devendo pro fornecedor, você está devendo pro banco. Pro banco. É a mesma coisa que o cartão de crédito. Eu vou lá e compro um cartão de crédito, eu não tô devendo pra loja, tô devendo pro banco, ou melhor, pra operadora do cartão, né? Pelo que se sabe até o momento, as Americanas fizeram a contratação de risco sacado, mas as operações não foram registradas devidamente nos balanços contábeis. No caso de Americanas, foram inúmeras operações ocultas, subestimando o grau de endividamento da empresa. Aí, sexta-feira 13, né, um dia depois, começa o início da batalha com os fornecedores e credores da empresa. Ou seja, todo mundo sentiu que o bicho tava dando errado, que o caldo tava azedando, né? E o pessoal da Americanas, rapidamente, né, faz a solicitação de uma proteção, de uma medida protetiva contra vencimentos antecipados de dívidas, e um juiz lá do Rio acata, dá ok, né? A empresa então endossa o pedido e revela que é necessário tal medida devido ao endividamento de 40 bilhões, ou seja, a história do 20 de distorção... Cara, dobrou de um dia pro outro. É porque assim, uma coisa é assim, ó, eu distorci 20, mas minha dívida hoje é 40. Aí o que acontece? No dia seguinte, o banco BTG Pactual entra com uma ação contra essa medida protetiva, né, que implicava o estorno de um pagamento realizado de 1,2 bi, que eles tinham pago 1,2 bi para o banco, e com essa medida o banco teria que devolver para Americanas. Então eles entram ao contrário, falam, não, pera lá, eu não vou devolver dinheiro pro cara que tá me devendo até as calças, né? Acaba o BTG tendo o direito de manter o dinheiro em mãos, não paga para eles, né? No dia 16, as ações voltam a cair mais 38%, né? Elas já estão agora cotadas a R$ 1,94 versus R$ 12, né? Que estava antes do escândalo.
A justiça concede à BTG Pactual no dia 18 o direito de bloquear o 1,2 bi da Americanas, né, que estava em posse do banco. No dia 19, a empresa confirma que possui apenas 800 milhões em caixa, ao invés dos 8 bi que eles estavam reportando no terceiro tri do final do ano passado. Cara, cada hora é uma notícia, cara. Bosta. Aí no mesmo dia 19, os americanos realizam um pedido de RJ, que é a recuperação judicial. Né? E de acordo com o diretor financeiro da Spot Finanças, Marcelo Marim, o pedido de RJ, de recuperação judicial, se tornará, né, o quarto maior da história do país, ficando atrás somente da Odebrecht, da Oi e da Samarco, tá? E a recuperação judicial, Heron, o que é isso? Explica pro pessoal aí. Legal, então recuperação judicial nada mais é que o processo quando a companhia ela percebe que não tem uma situação econômico-financeira saudável, ela percebe que não vai dar conta de assumir suas obrigações perante seus fornecedores, enfim, seus stakeholders, né? E ela pede, né, de fato, que sejam interrompidas qualquer tipo de cobrança, né? Cobrança ou antecipações também, né? Exatamente. Também antecipações ou vencimento de debêntures, como a gente está falando, né? E aí isso tem um período de... Isso é de fato interrompido, né? Uhum. E aí, no caso, a empresa ela consegue ter um tempo para de fato gerar, né, caixa novamente e se recuperar até o ponto de que ela consiga sair dessa situação de recuperação judicial e os credores eles voltem a ter o direito de receber, né, o pagamento. Só que se isso não der certo, eles podem seguir pelo próximo passo, que é a concordata, onde o juiz estabelece, né, faz quase que a gestão da conta deles, dizendo quanto eles podem pagar para os seus credores mensalmente, sem que a empresa venha a quebrar de fato e falir, né? Então ela vai ficar ali naquele período de concordata, onde ela vai ficar trabalhando de uma forma a pagar. É como se estivesse fazendo um acordo, né? Vai fazer um acordo. Ó, eu vou poder pagar vocês dessa forma, enquanto eu estiver operando, e vocês vão recebendo aí deste jeito, né? Que acho que esse é o grande temor dos credores, é virar a concordata e eles receberem isso aí a Deus dará, né? Exatamente. Até por isso, muitos deles eles têm registrado, né, o dado baixo, né? Tem alguns fundos que eu já percebi que dão pelo menos 50% de baixa desses valores, né, a receber, e em alguns casos pode até chegar a 100%, né? A gente não sabe ainda. O problema é como a gente não tem ainda um laudo técnico, né, contábil, para de fato saber qual é a origem, né, desses 43 bilhões, a gente não sabe efetivamente onde foram registrados esses valores, né? Eventualmente está no patrimônio líquido, está na conta de resultado, se teve ou não pagamento de bônus em função de um resultado. A gente não tem ainda essa ciência. Então, como assim, a gente costuma sempre dizer, né, que no mercado financeiro é muito pior, muitas vezes, a situação de incerteza do que necessariamente você saber que tem uma situação ruim, né? Então, e até por conta disso, as ações despencaram aí, né? Pelo menos 95%. Heron, você tá me dizendo então que todo esse rolê aí é porque o pessoal lançou na conta errada, cara? Você fez uma reclassificação contábil ali que não tava de acordo, cara? Pô, que triste, né, bicho? Assim, existe na realidade algumas contas que a gente chama de redutoras, né, de fornecedores. Então, eventualmente, isso malabarismo contábil. Basicamente assim, a gente não tem como saber sem ter o laudo técnico, né? Imagino que vai ter uma auditoria, né, para se responsabilizar e etc, né? Mas existem questões contábeis que envolvem julgamentos, estimativas. Então, se você não tiver um critério muito bem formalizado, você pode, eventualmente, considerar alguns saldos que não necessariamente representam a situação econômico-financeira da empresa, né? Então, aí que essa auditoria ela vai buscar, né, a causa raiz, né, de fato. E aí tem que pegar todo o histórico, né, nos últimos 10 anos, aí, pelo menos. É um trabalho muito complexo, extremamente complexo. Né? Tem um ponto que a gente precisa deixar claro aqui, e é que todo ano o balanço é auditado, né? Então você tem ano a ano esse trabalho das Big Four, das auditorias aí de balanço, UI, Deloitte, a própria Price que o Heron passou também. Então, assim, esses caras, eles vão lá e eles dizem que aquele balanço tal que ou não pode ter alguma, como é que chama ali? Ressalva, isso. Pode ser aprovado com ressalvas, pode ter algumas observações ali, mas esses balanços são auditados, tá? Então, e aí, que o Albino falou que a gente ia falar um pouquinho depois ali sobre as teorias da conspiração envolvidas, é que, cara, passa na mão de muita gente esse negócio, entendeu? Pra você falar que passou um furo desse tamanho, é bem esquisito. Inclusive, essa questão aí das próprias auditorias,
A gente sempre considera, né, que a missão da auditoria contábil é garantir que as demonstrações financeiras estejam livres de distorções relevantes. Então, não necessariamente eles vão buscar fraude. Isso não faz parte do escopo. Agora, obviamente, se você tem uma distorção relevante, nesse caso, obviamente, existe, né, e seja ela gerada por fraude ou erro, seria a função da auditoria também estar capturando. Ter pego, né? E até porque a gente está falando de 10 anos, né, Aaron? Então, nós não estamos falando de um balanço contábil específico que promoveu a distorção, né? Quando a gente começa a pegar algumas informações aqui, grande parte desse problema é um acúmulo de 10 anos de erros. Então, e eles já afirmam aqui em nota pública lá no dia 11, os balanços de 2022 e 10 anos atrás, ou seja, de 2012 a 2022, todos têm erro. Então, assim, e assim, a gente também não pode colocar toda a culpa nessa parte, né, da auditoria, quando a gente está falando de auditoria, né? Não culpa do tema, porque a responsabilidade sempre é da empresa. Mas a auditoria não foi só a PwC nesses últimos 10 anos, parece que eu tinha lido que já foi trocada nesse período aí. Então passou por mais mãos do que você possa imaginar. Então alguma coisa de muito errado aconteceu realmente e houve falhas, né? Agora o que pega pesado no caso de PwC é que no caso de Odebrecht, no caso de Petrobras, no caso do Oscar até, eram eles, né, cara? Então a imagem fica queimada, né? É tipo, vamos falar a verdade. Eu não sei qual é a proporção. O Heron lembra da história da Anger lá, que a Arthur Andersen foi pro vinagre. Talvez, eu não tô querendo dizer, mas talvez por muito menos, não em termos isolados de caso, mas foi um caso só e a Arthur Andersen foi pro vinagre. A gente tá falando de vários casos sucessivos aí, que para essa empresa aí se manter, ela vai ter que mostrar para todo mundo que a gente pode confiar nela. É complicado. Aí eu tô falando como cliente, né? Assim, quando a gente pensa na função de auditoria, né, justamente dá essa confiabilidade para o investidor que aqueles saldos que estão sendo reportados na contabilidade, eles são fidedignos, né? Exato. Porque se você vai abaixa a DF, você abaixa a DF, você olha lá no final, Ernst Young, auditado Ernst Young, você não confia? Confio. Você vai lá, pega um outro DF, tá escrito auditado por... qual que é a outra Big Four aí? A Deloitte. Pô, eu confio. Auditado por... Qual que é a outra que a gente sempre... A Ernst Young, né? Já falei, UI, Deloitte, né, KP, né? Pô, KPMG, respeito também, confio. Price, também confio. Então, é por isso que elas são as Big Four. Elas são as grandes 4. Antes eram Big Five. Porque a Arthur Andersen colocava a mão no fogo e deu errado e ela teve que pagar. Ela foi pro cepo, né? E agora a gente tá falando de uma outra das Big que tá mais uma vez envolvida numa situação de baixa confiança. Né? Acho que a gente não tá acusando ninguém nem falando nada, mas é a situação que pelo menos eu tô lendo. Assim, um ponto também que até eu me recordo, né, porque eu passei por lá entre 2010 e 2015, é que de fato as margens, né, do serviços que eram vendidos de auditoria, elas vinham cada vez mais sendo reduzidas. Então isso fazia com que, com a série de projetos que eram vendidos, você tinha, de fato, equipes mais enxutas, né? E mais júniors então, também, né? Exatamente. Então, muitas vezes, você sempre tem, né, uma estrutura de um sócio, um gerente sênior, né, revisando, dependendo da maturidade da empresa. Claro. Mas você tem, né, eventualmente um sênior em campo, um supervisor, um gerente, mas, via de regra, né, os testes substantivos, né, os testes de controle, muitas vezes são executados por profissionais, né, os trainees, ou até mesmo consultores, ou auditores de primeiro e segundo ano, que têm lá 2 ou 3 anos de experiência, né? Então, não necessariamente eles vão ter talvez o feeling, para dependendo da operação que foi feita, né, muitas vezes, porque sempre quando você tem, né, a gente não sabe o que aconteceu ainda, mas, por exemplo, quando você fala do triângulo da fraude, você tem sempre um processo de justificativa, né, uma complexidade envolvendo um racional por trás, né, e não, quando você tem um profissional que não tem tanta senioridade, muitas vezes ele não tem ainda o feeling, né, o conhecimento da operação. Ele vê isso aí como uma barreira, respeita e não confronta, né? Exatamente. Muitas vezes fica fazendo um trabalho até certo ponto mais braçal, que a gente chama, né, pegando algumas amostragens, fazendo algumas circularizações. Agora, por exemplo, se a gente for pensar quando você vai fazer circularização, é um procedimento quando você faz a consulta para os seus fornecedores, os bancos, qual é o valor de dívida que a empresa tem.
para certificar que o valor que está registrado na contabilidade é coerente, né? Então, agora, quando você, por exemplo, você não registra um determinado banco, não necessariamente a auditoria consegue fazer esse tipo de análise, porque ela acaba pedindo a relação de instituições que você tem uma dívida. E aí, se você tem uma instituição que não consta nesse relatório, eles não chegam nem a fazer o procedimento de circularização, de perguntar para a instituição qual é o valor que a empresa deve. Então, esse é um ponto de atenção. E muitas vezes, quando você tem, por exemplo, caixa 2, que a gente fala possivelmente, fica muito mais difícil de ter rastreabilidade, né? Porque não está registrado em sistema, em relatório nenhum. Tá na planilha lá, Heron. Tá no e-mail, tá no WhatsApp do cara. Já que no último bloco a gente começou a falar de possíveis fraudes e outras coisas, vamos entrar no bloco final aqui, que a gente vai falar de conspirações, né? Tem algumas informações aqui que eu não estou acusando e nem falando nada, são informações obtidas, né, de relatos. Aí, pelo menos esses primeiros vai ser isso. No dia 13, na sexta-feira 13 de toda aquela muvuca, foi descoberto que os executivos da empresa venderam quase 212 milhões em ações da empresa durante o segundo semestre do ano passado, 6 meses antes da divulgação destas inconsistências. Então esta é uma baita de uma evidência que faz as nossas orelhas ficarem erguidas, né? A outra é que no dia 17, o ex-CEO Sérgio Rial afirma que saiu da empresa por falta de perspectivas e que não sabia nada dos erros contábeis, né? Fica também parecendo muito estranho a entrada deste CEO, né? Como se fosse quase que uma jogada telegrafada. Ó, vai lá, assume, descobre e sai fora, né? Ficou estranho. Outro fato aqui. Executivos recebiam PPRs gordinhos, né? RVs, né? Esses bônus. Os bônus eram baseados em resultados que hoje são questionados em provendos. A empresa distribuiu mais de 1,9 bi. Considerando a média de 18 diretores por ano, as lojas americanas e B2W foram 3,9 milhões para cada diretor por ano. Quase 40 milhões por cabeça em uma década. E acho que lá o Heron, quando começou a falar lá, antes de a gente trazer a luz esses fatos aqui, ele estava comentando de fraudes típicas que saem esse dinheiro sai para algum lugar, né, Heron? É que nem vazamento de caixa d'água, né? O dinheiro tem que ser para algum lugar. Aí ele até falou assim, tem que ver se alguém vai auditar e ver se está saindo bônus e tal. Pô, a empresa tava devendo as cuecas, os caras arrebentando com bônus aqui. O conselho também ganhou bem, vamos falar do CA, o conselho administrativo também deu uma mordidinha. Estamos falando dos nossos amiguinhos lá, o Lehman Brothers lá, os amigos do Lehman, Sucupira e o Teles, né? A antiga B2W, atual Americanas, a diretoria ficou com 240 milhões entre 2012 e 2021. Os conselheiros receberam 8 milhões por ano, enquanto os caras estavam recebendo 3,4, eles estavam recebendo 8,6, tá? Para 2022, que foi o ano antes da fraude, a previsão era uma remuneração de 59. Então de 8 foi para 59, tá? Mas o valor que será efetivamente pago só será conhecido após a aprovação das contas pelos acionistas, que agora está em xeque-mate. Então eles estavam promovendo aí um salto aí. Para mim é um saque, né? É saquear, que nem os vikings saqueando Paris, né? Então os caras foram sangrando e vamos dar a última cartada aqui, 60 milhões para cada um de nós. Miguel Gutierrez, o longevo CEO da Americanas, né? Recebeu 19 milhões em 2020. Na B2W, o CEO Márcio Cruz recebeu 9,3 milhões nesse mesmo ano. Em comparação aos executivos mais bem pagos, por exemplo, da Magalu, Frederico Trajano, que recebeu 30 milhões. E da Via Varejo, Roberto Frugenberger, que ficou com 22 milhões. Então eles olharam os amiguinhos que estavam recebendo todo mundo 30, 20. Eles puxaram a régua deles também pra cima, mas deu ruim. Só um detalhezinho aqui que eu não quero colocar pimenta nos olhos de ninguém, porque às vezes a gente fica falando assim, porque tem muito meme aí no TikTok falando, foi o estagiário da contabilidade que errou, foi o analista júnior que fez cagada, né? Outros já falam que é o CEO ali, o carequinha lá, o Sérgio Rial, que saiu do Santander pra fazer feio ali. Mas vamos lembrar um pouquinho de um livro que meus amigos aqui, Heron e o Wellington, já ouviram eu mais de uma vez criticando o Lehman e os seus amiguinhos, né? A respeito desse livro, que pra mim que é um livro de terror, pra mim. Alguns colocam lá na classificação Mundo dos Negócios. Eu, quando vou na livraria, eu tiro ele e mando lá pro ficção.
Coloco lá junto com Call of Cthulhu, essa coisa de terror, sabe? Porque eu nunca fui com a cara desses caras. Mas olha só, eu ouvi um empresário comentando essa semana sobre um capítulo desse livro. Ele falou assim, olha só que interessante. Nesse livro Feitas para Durar tem um capítulo que chama Contas a Pagar. E nesse capítulo, os geniosos, os 3 Midas, que eles... Eu me lembro daquela foto da Exame S.A. lá, Você S.A., que eles tiraram fotinho, os 3 um do ladinho do outro. E somos os reis Midas. A gente coloca a mão, vira ouro. Eles são os gênios, né? Olha só o que eles escrevem no livro deles. Os autores comentam com leveza e destreza a respeito de suas técnicas fabulosas. Abre aspas. Não pague seus fornecedores. Deixe o mês atrasado e veja como ele reage, se ele te cobra ou reclama. Se ele reclamar ou te protestar, não compre mais dele. Queremos trabalhar com fornecedores que entendem a exclusividade de trabalhar conosco. Experimente não pagar 30, 60, 90 dias, vá subindo, até chegar em 6 meses. Pague só quando te cobrarem. Para ficar rico, você precisa não pagar seus fornecedores, esticando ao máximo até chegar esse momento quando você deixa de ser rico. Então assim, cara, esses caras aí nunca me enganaram. Me desculpa, aí tem gente que idolatra. Eu sei que até hoje eu tava lendo um artigo da BBC falando assim, como é fácil a gente idolatrar pessoas de sucesso, né? Porque a gente quer, de fato, idolatrar pessoas de sucesso. Porque as pessoas de sucesso fizeram certo. O Hélio tá falando que o Feitos pra Durar é de outro autor. É Sonho Grande. É do Sonho Collins, Grande. tá? O Feitos pra Durar é bom, gente. Por favor. É o Sonho Grande, né? Sonharam grande mesmo. É um sonho, né? Não é realidade, né? É sonho. Eu li um artigo na BBC de Londres dizendo que eles começaram a colocar em xeque-mate todas as empresas do grupo 3G. Eles querem fazer uma varredura agora, pelo menos nos Estados Unidos, uma coisa séria. Eles vão começar a fazer uma varredura muito grande, porque eles perderam a confiabilidade no Lehman e seus amiguinhos. Eu tenho um parênteses sobre isso. Parasita. Eu tenho um parasita aqui. Não, um parênteses. Né? A gente tá falando de todo o grupo 3G. A gente tem que lembrar de uma coisinha aqui que é importante. Uma das maiores, para não dizer a maior empresa do grupo 3G é a AB InBev, né? E quando você olha em todos os balanços da Ambev hoje, é uma das poucas empresas no mercado que tem dívida líquida negativa, entendeu? Ou seja, que tem muito mais grana em caixa do que de dívida. E aí o que acontece? Na cabeça de algumas pessoas, quando acontece uma situação dessa, coloca qualquer coisa coloca essa situação em xeque e fala, tá, beleza, mas quem que foi que auditou esse cara? E aí tanto que nesse rebote das americanas, até as ações da Ambev caíram, entendeu? Mas sabe por quê? Porque o presidente da B3... Coisa. Então, cara, toda uma bagunça, né? O presidente da B3 disse o seguinte, que se a fraude for comprovada, ações da Ambev vão ser utilizadas para sanar uma parte do furo. Ele falou assim, faz parte do grupo 3G, eles vão ter que arcar, nós vamos brigar pra chegar a esse ponto, não é a gente que decide, mas nós vamos fazer. Quando ele falou isso, as ações da Ambev começaram a reagir. Porque eu não posso chegar pra você, alugar um carro, bater ele e dia seguinte sair com um BMW na tua frente dando risada na sua cara. Não posso, Wellington. Tudo que a gente fala de especulação aqui, desse movimento de compra e venda de ações da empresa, desses pedaços da empresa, ele está associado ao grau de incerteza do mercado, entendeu? Exato. Então, realmente, assim, se eu tenho dúvida se aquela empresa de fato ela tem uma certa segurança jurídica, contábil e tudo mais, cara, eu não vou manter, cara, eu na dúvida, especialmente o investidor institucional, esse cara no menor sinal de fumaça, ele tira. Ele vende, cara. Ele não tem vínculo, porque ele não tem vínculo administrativo, ele é puro negócio, ele não pode manter lá. E tanto que tem o Heron pode até me confirmar, mas até alguns anos atrás, o percentual que a gente tinha de investidor estrangeiro na B3 era 60%, 65%, era muito mais uma grana de fora do que de dentro, entendeu? Então é muito alto, então assim... Para esses caras que são investidores institucionais, especialmente do exterior, quando esse cara ele sente um cheiro de alguma coisa estranha, ele pula fora, cara, e vai procurar em outro mercado, entendeu? Exato. Então é por isso que é tão perigoso esse assunto. Eu olho para esses fatos assim, a gente não pode fazer as coisas porque a gente não pode ser leviano ao ponto de acusar as pessoas, mas assim, o cara escreve no livro, tá parecendo o caso O.J. Simpson, sabe? Que matou a mulher e depois escreveu, se eu tivesse feito como eu faria.
Aí todo mundo bate palma. Desculpa, eu não consigo bater palma pra esses caras. Eu nunca fui com a cara desses caras. Ó, quem é você pra ir com o cara? Mas eu tenho cérebro, que nem diz o Clóvis de Barros. Eu tenho cérebro, eu tenho braço, eu posso fazer o que eu quiser, pô. Eu não gosto deles e ponto final. Eu acho muita malandragem. E o que eu fico triste com essa situação é que se for comprovada uma fraude, nunca vai ser pego os cachorro grande, né? Nunca vai ser. Porque a gente não sabe o que tem uma reunião de CA. Se o cara não fez uma vista grossa, empurrou um outro cara fazendo no lugar dele. Porque você veja, eles iam morder 60 milhões, enquanto os diretorzinhos receberam 40 milhões em 10 anos. Eles iam pegar 60 em um ano. Então, assim, tá todas as provas na mesa. Né? Se quem falar alguma coisa vai ser leviano, porque não tem nenhuma evidência clara de fato, mas são vários fatos desconexos que fazem você pensar que alguma coisa mal intencionada está sendo feita. Os caras venderem a ação 6 meses antes, os caras pegar 10 anos bônus, os caras programarem um bônus agora pro final desse ano, tipo, pra arrebentar a boca do balão. Os caras queriam pular fora e deixar o barco furar, cara. Me desculpa se tá parecendo. Não dá pra gente, como que é aquela história que eu tava falando esses dias. É a história da piada do cocô. Tem cheiro de cocô, tem textura de cocô, parece cocô, o que que é? É cocô, cara. Você vai falar, não é. Enquanto eu não fizer a análise laboratorial, eu não vou dizer que é. Eu entendo a nossa visão científica, a nossa responsabilidade, inclusive a responsabilidade do Heron, porque trabalha no ramo, né? Mas, assim, eu me dou a liberdade de falar isso, porque, assim, é difícil de acreditar que não seja. É muito difícil. Né? No caso da Anger, lá, junto com a Arthur Andersen, foi por muito menos. Por muito menos. Foi 1 ano, talvez 1 ano, 2 anos, não foi, Heron? Qual que foi? Conta rapidinho o caso pra gente fechar aí o podcast. Na verdade, o caso da Arthur Andersen foi em 2004, né? Então, mas lá era uma companhia do setor elétrico e assim, ela era extremamente relevante para a economia americana como um todo, né? Então ela tinha um efeito cascata, assim, de ela quebrou um monte de gente, né? Quebrou muitos outros, assim, então isso impactou, de fato, gerou praticamente uma recessão ali, né? Na parte de microeconomia, né, dos Estados Unidos. E aí, por conta disso, e que foi considerado, né, foi feita, inclusive, a legislação SOX, né, que aí para, de fato, responsabilizar, né, os executivos, porque muitos deles, né, naquele momento, mencionavam que não tinham responsabilidade, né, não sabiam o que tinha acontecido. Então, aí você teve toda essa nova normativa aí pela SEC, né, que a gente chama, que é como se fosse a CVM, né, americana, né, Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que normatiza, né, e regulamenta e fiscaliza todo o mercado acionário, né, da Bolsa de Valores de Nova York. E eles, no caso, todas as empresas passaram a ter uma série de obrigações de controles mínimos necessários para certificar que a demonstração contábil está fidedigno, né? Então, para que impedisse que acontecessem outros escândalos nesse sentido. Mas você sabe, Heron, a gente não pode minimizar o que ocorre aqui no Brasil, porque o Brasil é um país de commodities e agrícola. E o pouco que a gente tem fora disso de indústria acaba muitas vezes caindo em cima desses varejos e, sobretudo, a importância da Americanas no varejo digital. É uma grande empresa. Tem muita gente que vende lá dentro. Se esses caras não forem pagos, né? Tipo, para nossa economia, que ela é muito de commodities, muito de mineração, esse cara é representativo. Se fosse esse varejo dentro de um mercado americano, é nada. Agora, pro nosso mercado, ele é representativo. Então, é uma grande cagada. Se esse negócio aí eles quebrarem, vai muita gente pro ralo junto com eles, cara. Com certeza. Inclusive, tem muitos profissionais aí que dependem dos marketplaces, né? Eles são revendedores, distribuidores. Então, obviamente, eles podem vender para outros canais, mas muitas vezes eles têm maior receita operacional líquida do negócio dentro da Americana, B2W, né? E a gente sabe, né, gente, que a margem nesse mercado é muito baixa, né? E o cara compra com 12 vezes, aí daqui a inflação come o cara em cima, cara, é muito difícil, entendeu? Então, realmente, assim, o varejo como um todo, o varejo de produto eletrodoméstico e que, assim, Americanas vende, né, de alfinete a foguete, né? Então, assim, é de tudo, cara. Não tem um segmento, cara. Tem brinquedo, tem roupa, tem chocolate, tem o meme das barras de Kit Kat lá. As barras do Soufflé, né? 3 barras por 10 pila. Mas eu trabalhei no varejo, trabalhei no Boticário, trabalhei na Renner, então eu vivi bastante desse mundo. E mesmo no Boticário, que era um produto de valor agregado maior, a margem continuava pequena, entendeu? E em relação a outros negócios, né? Na Renner, por exemplo, a gente falava, cara, uma frase que a gente sempre usava era assim: nós ganhamos na vírgula, cada venda conta, entendeu? Ainda que a Renner é uma empresa que
que ela é muito focada em alguma coisa, então, no produto dela. Então, ela não tem lá uma gama de produtos muito grande. Cara, ela tem roupa. É roupa, é fast fashion. Então, assim, agora no caso americanos que tem um mix gigantesco, que você não tem foco nenhum, que é basicamente para poder, que é quase que uma loja de departamento, cara, é muito difícil você controlar isso, entendeu? Então, cara, vamos torcer para que esse cenário não seja catastrófico como tá se desenhando, né? Recados finais, Heron. Bom, legal, queria agradecer aí, né, pela disponibilidade aí de vocês, né, a gente bater esse papo, sempre é muito bacana aí também, rever os grandes amigos, né? É isso aí. E sempre me colocar à disposição, eventualmente, outros eventos aí. Satisfação é nossa, aí, cara, falar com o cara aqui que é o mito. O mito forjado do mito, né? Obrigado, Heron, obrigado. Recados finais, Wellington. Eu tô muito feliz de ter o Heron aqui conosco e muito legal com essa participação dele aqui de novo com a gente. Mas eu acho que tem um ponto que é bem importante, né, cara? A gente não... Estudem, tá? A gente tá trazendo aqui um ponto que é da nossa opinião sobre os fatos que aconteceram, para que você consiga ir atrás do assunto, caso te interesse, né? Mas vai se na você for internet aqui, e procura. Tem muita coisa, cara. Então procurem que vai dar boa. E pra finalizar, só queria dizer o seguinte, eu vi um podcast do O Sócio, que o cara fez uma simulação da margem líquida da Americanas e do produto que é considerado um dos mais famosos, que é o Kit Kat, que a maioria do pessoal compra Kit Kat e compra lá, né? Eles teriam que vender um Kit Kat pra cada habitante do planeta Terra pra pagar a dívida deles. Então... Vai dar, gente, vai dar boa. Vai dar boa. Falou, pessoal. Tchau. Boa vida, até o futuro. Ó, e tá acabando a gravação e tá acabando a chamada. Então, boa noite pra vocês, bom descanso, tá bom, gente? Valeu. Tchau. Valeu, obrigado, viu? Amém. Falou, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.